Muito bem. Então vamos avançar agora à seção 4.8, que trata do movimento relativo. Em particular aqui, a gente vai falar do movimento relativo em uma dimensão. Mas é completamente análogo para duas dimensões. Muito bem. Suponha que a gente veja, então, um pato voando para o norte a 30 km por hora, tá certo? Se outro pato está voando ao seu lado, na mesma direção e no mesmo sentido, é fácil de notar que um pato está parado em relação ao outro, tá certo? Então está aqui o meu amiguinho voando aqui a uma certa velocidade, 80 km por hora, e o cara que está voando do lado, o outro amiguinho dele, a 80 km por hora. Se o cara olhar para o lado aqui, ele vai ver o outro basicamente parado, tá certo? Não vai ter velocidade nenhuma. Então isso quer dizer que basicamente que a velocidade de uma partícula depende do referencial de quem está observando ou medindo a velocidade. De fato, se você estivesse dando uma olhadinha aqui da Terra aqui, você veria os dois se movimentando a 80 km por hora. Enquanto quando um pato olha para o outro, eles estão basicamente parados em relação ao outro. Então, a partícula, a velocidade da partícula, depende do referencial de quem está observando. Bom, para os mesmos propósitos, um referencial, ele é um objeto físico ao qual a gente fixa o nosso sistema de coordenadas, tá certo? Então, no dia a dia, esse objeto é frequentemente utilizado como sendo solo. Então, quando você fala que um carro está a 80 km por hora, você está falando que ele está a 80 km por hora em relação ao solo, certo? Se você estivesse ao lado dele com o seu carro a 100 km por hora, você ia ver que esse cara estaria com 20 km por hora na direção contrária, certo? Então, em relação ao solo, é que a gente costuma definir o nosso referencial. Então, por exemplo, a velocidade que aparece em uma multa de trânsito é a velocidade do solo, que é onde está o meu radar, fixo ao solo. A velocidade em relação ao guarda de trânsito será diferente se o guarda estiver em movimento, tá certo? Então, se ele estivesse na viatura e tentando medir a sua velocidade, ele não ia ter a velocidade sua em relação ao solo, e sim em relação ao carro dele que estaria em movimento. A grande pergunta aqui é como é que a gente muda, ou como é que a gente mede as velocidades relativas entre objetos que estão distintos, tá certo? Então, não é muito difícil de você entender se você analisar com um pequeno cuidado os movimentos e partir de algo que já é mais familiar a nós, tá certo? Então, vamos começar aqui observando dois indivíduos que estão se movimentando. Então, está aqui, vamos inserir o nosso amigo Alice e Bob. Então está aqui a Alice e o Bob, essa aqui é a minha partícula A, e esse aqui é a minha partícula B, tá certo? Então suponha que tanto a Alice quanto o Bob estão nos seus carros aí, e os dois estão andando a 80 km por hora. Então está a Alice aqui a 80 km por hora e o Bob está a 80 km por hora. Tá certo? Muito bem. No caso, é fácil notar que a Alice está parada em relação ao Bob e vice-versa. Tá certo? Se o Bob olhar para o lado, ele vai ver a Alice parada e vice-versa. Agora suponha que, no entanto, que o carro do Bob costuma ficar mais lento, tá certo? Então o Bob lá dá uma relaxada, etc., e começa a andar mais devagar, tipo 60 km por hora. Enquanto a Alice continua andando a 80 km por hora. Então está aqui a Alice e o Bob, que é mais lentão, começou a andar a 60 km por hora. Bom, nesse caso é fácil notar também que a velocidade de Alice em relação ao Bob é agora quanto? Quanto? 20. Pronto. Se você souber disso, o problema está resolvido. Então, a velocidade da Alice em relação ao Bob, nesse caso aqui em particular, é 20 km por hora.
acabou o problema. Essa é a analogia que você vai precisar fazer. Por quê? Bom, como faz para relacionar a velocidade da Alice e a velocidade do Bob? Então, ó, nós temos a velocidade da Alice em relação ao solo, que é 80 km por hora. Você tem a velocidade do Bob em relação ao solo, que é 60 km por hora. E você tem agora que a velocidade da Alice em relação ao Bob é igual a 20 km por hora, tá certo? Então, com isso, é muito fácil de deduzir que a velocidade da Alice em relação ao solo é igual à velocidade da Alice em relação ao Bob mais a velocidade do Bob em relação ao solo. Essa é a relação entre velocidades que muda de um referencial para outro. Se você fizer esse exemplo muito simples, que é fácil de entender, você tira essa expressão que é geral, tá certo? Apesar de eu estar falando no movimento unidimensional aqui, isso é válido também para movimentos bidimensionais ou tridimensionais, tá certo? A velocidade da Alice em relação ao solo é igual à velocidade da Alice em relação ao Bob, mais a velocidade do Bob em relação ao solo. Basicamente, ó, você descola aqui o A do S e coloca um B aqui e um B aqui, ó, e você tem a relação entre as velocidades. Simples assim, tá certo? Então essa equação significa, só para enfatizar, que a velocidade VAS de A, que é medida por S, tá certo? Vamos supor que o S seja o meu guarda, tá certo? Então a velocidade de A medida por S é igual à velocidade de A medida por B mais a velocidade de B medida por S. Ponto. Tá certo? Simples assim. Essa expressão aqui que vocês têm que ser capazes de deduzir para fazer mudanças de referenciais e calcular as velocidades em referenciais diferentes. Então, nesse capítulo, a gente vai estar considerando apenas referenciais que se movem em velocidade constante, tá certo? Um em relação ao outro. Isso significa que a Alice dirige sempre com velocidade constante em relação a Bob. Em outras palavras, o meu VAB é constante. Um caso particular. Então vamos supor que a Alice está a 20 km por hora mais rápido do que o Bob. E isso é sempre assim. Isso não significa que a distância dela vai ser sempre 20 km. A distância dela vai aumentando, tá certo? Mas a taxa com que aumenta essa distância é constante, tá certo? Se em 1 hora ela se afastou 20 km, em 2 horas vai ter se afastado 40, em 3 horas vai ter se afastado 60 e assim por diante, tá certo? A velocidade dela em relação ao Bob é constante. Essa é a hipótese que a gente vai fazer aqui. Então, dito isso, né? Se a Alice dirige sempre com velocidade constante em relação ao Bob, ou seja, o VAB é igual a constante. Então, essa restrição não vale para o guarda no solo, tá certo? O guarda no solo, cuja velocidade pode mudar de módulo de direção, tanto faz. Ou seja, o guarda pode começar a correr atrás de você e aí não tem problema nenhum. A única restrição aqui é que a velocidade da Alice em relação ao Bob é constante. O guarda pode acelerar em direção à Alice em relação ao Bob. Nessa situação em que o guarda está se movimentando, porém a Alice e o Bob estão em velocidade constante, a gente pode relacionar a aceleração do guarda medida tanto pelo referencial da Alice quanto pelo referencial do Bob. Certo? Eu quero saber quão rápido a velocidade do guarda está mudando. Quem quer saber? Tanto a Alice quanto o Bob. Ou seja, no carrinho deles eles olham e falam, caralho, o cara está se aproximando, velho. Ele está se aproximando cada vez mais rápido, tá certo? O Bob vai ficar horrorizado, velho. Vai ficar... Se isso acontecer, veja, a velocidade da Alice e do Bob é constante. Como é que a gente deduz, então, a aceleração do guarda para a Alice e a relação do guarda para o Bob? Então, basicamente, eu vou pegar e vou derivar. A derivada da Alice em relação ao solo, ou seja, em relação ao guarda,
é igual à derivada da velocidade do A em relação ao B, mais a derivada do B em relação ao S, ou seja, do Bob em relação ao solo. Mas a velocidade de A com B, né, é constante, ou seja, no caso em que essa velocidade é constante, isso aqui é uma hipótese, tá certo? Não precisa ser assim, mas nossa hipótese é essa. Então, nesse caso, nós temos que a aceleração do guarda medida pela Alice é igual à aceleração do guarda medida pelo Bob. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, e aí eu vou escrever aqui para enfatizar, a aceleração de uma partícula medida por observadores em diferentes referenciais que se movem com velocidade constante, isso, que se movem em velocidade constante um em relação ao outro. Um em relação ao outro. É sempre a mesma. Tá certo? Ou seja, ó, a Alice e o Bob estão lá se movimentando, os dois. A Alice está mais rápida que o Bob, mas ela está com uma velocidade constante em relação ao Bob, tá certo? Essa velocidade dela é constante em relação ao Bob. Se o Bob e a Alice olharem um outro cara e tentarem medir a aceleração desse outro cara, que pode ter e pode ser uma aceleração qualquer, os dois vão medir a mesma aceleração, certo? Desde que a Alice e o Bob não estejam entre si um acelerado em relação ao outro. Ou seja, a taxa de variação da velocidade de um observador em relação ao outro é a mesma. Ficou claro, mais ou menos, a brincadeira? Conseguiu enxergar? Bom, na seção 4.9, a gente vai generalizar esse resultado para movimentos em duas dimensões. Mas aqui a gente vai nos limitar a enfatizar que os resultados são os mesmos, tá certo? Ou seja, vetorialmente a brincadeira é a mesma. Só um segundo. Ou seja, a velocidade, vamos pôr aqui, de um ponto e o A é igual à velocidade, ó, simplesmente abra o P, B, mais V de B, A. Isso aqui é sempre verdade e a aceleração A de P, A é igual a A de P, B, se a velocidade de B, A for constante. Tá certo? Ponto. É isso que eu quero que vocês consigam entender em relação a mensurar velocidades e aceleração em referenciais distintos. Sempre façam essa análise. Começa lá com dois objetos andando linearmente, pode pensar, com velocidade constante, e aí você põe os dois com velocidades iguais, e aí você põe um andando mais rápido que o outro. Não acelerado, simplesmente com velocidade mais rápida do que o outro. Com isso fica fácil você relacionar a velocidade de um em relação ao outro, dado a velocidade de um em relação ao solo e do outro em relação ao solo. Dado essa velocidade entre os dois objetos como sendo constante, você tira que a aceleração, então, mensurada por um ou mensurada por outro, é sempre a mesma, visto que eles estão em referenciais
que não são acelerados um em relação ao outro. Beleza? Maravilha.